Bom dia a todos, muito obrigado por estar presente conosco hoje, nesse sábado lindo aí, que as pessoas resolveram se dispor a nos ver, aprender e assistir algumas coisas muito interessantes a respeito da atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME. Meu nome é João Krauser, eu sou chefe de serviço de pediatria do Hospital Moinhos de Vento, e a gente pensou com muito carinho a composição desse evento para que ele seja o mais rico possível de informações para quem estiver nos assistindo. E para isso, nós teremos hoje 3 médicas convidadas, médicas que trabalham com atrofia muscular espinhal há muitos anos. Primeiro, a doutora Elizabeth Silveira Lucas, ela é geneticista, membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento. Ela fará a primeira apresentação falando do diagnóstico genético da atrofia muscular espinhal. Na sequência, a doutora Adriana Banzato Ortega é neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe do Paraná. Ela vai nos falar sobre o tratamento farmacológico da atrofia muscular espinhal. E para terminar, a doutora Simone Chaves Fagundes, ela vai nos falar sobre tratamento multidisciplinar da atrofia muscular espinhal. A doutora Simone, ela é médica do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas e faz parte também do Núcleo de Neurofisiologia Clínica do Hospital Moinhos de Vento. Eu espero que todos aproveitem muito esses momentos, essa conversa vai ser muito interessante. O chat vai estar liberado para perguntas. Por favor, podem fazê-las durante a apresentação. E no final desse período, das 3 apresentações, a gente vai ter um tempo liberado para conversarmos a respeito desse assunto. Então, bem-vindo a todos, um bom dia e vamos trabalhar. Doutora Elizabeth Silveira, por favor, pode dar início à sua apresentação. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos vocês, em especial o Dr. João Krauser, nosso chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Moinhos de Vento, a doutora Simone, nossa colega pneumologista que atende nossos pacientes aqui no Hospital Moinhos de Vento, e em especial também a doutora Adriana Banzato, que muito nos ajudou aqui no hospital em relação à terapia gênica dos nossos pacientes com AME. E é um prazer compartilhar um pouco da experiência da gente neste dia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo e vendo a minha tela? Estou te ouvindo, Elizabeth, mas a tela ainda não estou vendo. Não? Não. Bom, vou voltar então. Vou compartilhar a tela. Ok, compartilhar. Ainda não. E agora? Agora sim. Agora tá sim. Ótimo. Bom, eu vou falar sobre definição de atrofia muscular espinhal 5Q, e nós chamamos ela de 5Q porque ela está, o gene que determina a atrofia muscular espinhal, AME, né, ela está localizada no braço longo do cromossomo 5. Então, quando a gente vai descrever, é 5Q. Eu vou falar um pouco dos sinais e sintomas, das causas, da correlação entre o genótipo e o fenótipo e sobre aconselhamento genético. Para essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesses. Bom, as causas e sintomas. A AME, ela é decorrente de pouca produção de uma proteína chamada SMN, a proteína de sobrevivência do neurônio motor. Essa proteína, ela está deficiente por alterações no gene SM, de mesmo nome, SMN1. Então, aqui um neurônio normal,
estimulando a fibra nervosa, e aqui um neurônio atrofiado que não chega, e então a gente tem uma atrofia muscular como consequência desta alteração. Os primeiros sinais e sintomas, dessa doença dependem, do genótipo, que eu vou falar mais tarde com vocês, mas em geral são pacientes bem hipotônicos, que não estão atingindo seus marcos motores. Isso chama muito atenção. E até mesmo nós podemos ter crianças que elas, perdem alguma habilidade já adquirida. Então a importância de nós termos um diagnóstico precoce. Então, como eu disse para vocês, a AME se deve ocorre por uma hipotonia progressiva e arreflexia, e ambas são simétricas, por conta dessa alteração no neurônio motor. Uma criança, na ausência de tratamento, ela tem fraqueza em todos os músculos, especialmente músculos respiratórios, que levam a um tórax em sino e respiração paradoxal. Na ausência de tratamento, de uma fisioterapia eficiente e de uma ventilação não assistida, que a nossa colega doutora Simone vai conversar com vocês. Outro sinal relevante, que o pediatra deve ter a prestar atenção, são as fasciculações da língua. São tremores linguais que estão presentes em todos os tipos de atrofia muscular. Então, nós temos um gene funcionante, que é o SMN1, que produz a proteína SMN. E nós temos, um gene backup, um gene que, tem uma deleção, uma alteração gênica no exon 4 e que não produz aquela proteína adequadamente, apenas 10% da produção, de proteína necessária. Então, nós temos uma correlação entre o número de cópias do gene SMN1 e a gravidade da doença. Quanto mais cópias, isso não é matemático, porque medicina não é matemática, mas uma criança que tem apenas uma cópia do SMN1 pode ter sintomas já nos primeiros pré-natal e falecer nas primeiras semanas de vida. A AME tipo 1, que é a mais frequente, em geral os pacientes têm de 1 a 2 cópias do SMN2, então produz mais proteína e ela teria, na história natural, na ausência de tratamento, uma sobrevida de até 2 anos. Isso era muito comum, na década de 80, 90, nós vermos crianças que inclusive não saíam das UTIs quando elas tinham atrofia muscular tipo 1 e não tinham tratamentos disponíveis. A AME tipo 2, então a gente tem em torno de 3 cópias, e aqui os adultos, que têm uma sobrevida normal e cujos sintomas aparecem após os 30 anos de idade, e em geral eles têm 4 ou mais cópias, do SMN2. Bom, 90 a 95% dos casos da atrofia muscular espinhal, nós temos, deleção do gene SMN1, deleção. Isso é importante o pediatra e o neurologista compreender, porque existem 5 a 10% dos casos que têm deleção em um alelo e mutação de ponto no outro alelo. Em geral, essas alterações gênicas são causadas por conversão. Quando os genes vão fazer crossing over, há uma alteração por passagem de mutação para o outro. Então, na triagem neonatal, quando houver no Brasil, e ela está nos nossos planos, nós vamos detectar apenas 90 a 95% dos casos. Então é importante a gente saber disso, porque 5 a 10% dos casos da triagem neonatal para atrofia muscular espinhal não vão ser diagnosticadas por o teste do pezinho, pela triagem. Então a clínica é sempre soberana. Então, um trabalho brasileiro da equipe de São Paulo, lá do Dr. Rodrigo, viu que no Brasil 10,7% das crianças têm deleção de ponto, ou seja, tem um alelo mutação de ponto, uma mutação num dos alelos, herdado do pai ou da mãe, e uma
e a deleção no outro. Então, 10,7, na literatura mundial, isso ocorre em 5% dos casos. É importante a gente saber que existem, então, uma pessoa sem atrofia muscular espinhal, ela tem 2 genes normais SMN1. Uma pessoa portadora tem um alelo, e aqui 2% dos indivíduos têm o SMN1 no único alelo, o outro não tem. Essa pessoa pode ter filhos com atrofia muscular espinhal, caso o parceiro tenha alguma alteração. E ainda temos as mutações, os portadores de mutação de ponto. E eu estou falando isso porque acho que vocês devem ter visto que atualmente existem painéis de genes para detectar heterozigotos, ou seja, casais em risco de ter filhos com atrofia muscular espinhal. Então, essa é uma informação bem importante na questão de aconselhamento genético. Então, quando eu tenho uma suspeita de atrofia muscular espinhal, hoje eu posso passar direto para fazer a triagem genética. O MLPA é um teste que eu vejo deleção, mas eu não vejo mutação de ponto, eu só vejo mutação de ponto por outras tecnologias como NGS. E eu posso ter casos falso positivos se eu fizer só PSR qualitativo, porque pacientes que têm, mutações de ponto, eles podem ser falso negativos nessa situação. E aí eu vou ter, quando eu não tenho nenhuma cópia, eu vou ter AME confirmado, uma cópia eu tenho sintomatologia, então eu vou precisar sequenciar o gene, e se eu não confirmar a mutação, nós podemos ter outro tipo de atrofia muscular espinhal que não é a 5q. Então nós vamos continuar investigando até às vezes precisar de um exoma completo. Então é importante que nós saibamos que a metodologia de MLPA, ela diagnostica as mutações, as deleções, o PRCA quantitativo às vezes pode ser falso negativo, quando eu tiver uma mutação de ponto no outro alelo. Então nós temos que estar atento qual foi a metodologia que está se identificando o indivíduo. Nesse caso aqui, nós tivemos um caso de um menino, que teve um PCR negativo, ele era um falso negativo, porque o pai tem uma mutação de ponto e a mãe tem uma deleção. Nessa família, aonde eu tenho esse tipo de genética, é importante nós segregarmos essas variantes nos familiares. No caso, o filho desse senhor, ele não teve a deleção de ponto, então ele não teria risco aumentado para a prole dele. Essa mulher casou novamente e fez testagem no esposo, no novo companheiro, para ver se ela tinha o risco, porque a chance desse indivíduo ser heterozigoto, ter risco, era, de 1 para 60. Em cada 60 indivíduos no mundo, 1 tem deleção. Então, ainda fazendo um teste, eu ainda digo para essa pessoa que ela tem um risco residual, que é o risco dela ter identificado as 2 variantes que ela tem no mesmo alelo e na outra ela não tem. Essa pessoa que tem um risco de 50% de passar a variante para sua descendência. Então, em afrodescendentes, o risco de uma pessoa ser heterozigota é 1 para 59, e o risco residual é esse, que é aquele caso da pessoa ter uma mutação germinativa, que não é detectada pelo exame de sangue, e aqui nos latino-americanos, 1 para 48, com um risco residual estimado, que tem que ser dito no aconselhamento genético. Bom, 2 pessoas com atrofia muscular espinhal vão ter todos os filhos com atrofia muscular. Isso vai ser importante, porque no futuro as pessoas podem casar e ter filhos. Eu só conheço 2 pacientes que já tiveram filhos com AME. No caso aqui, essa pessoa, ela é só portadora, a chance é de 50% dos filhos serem portadores, 50% não. Uma pessoa com atrofia muscular espinhal que casa com uma pessoa portadora,
um heterozigoto, o risco dele ter filhos com atrofia muscular espinhal é 50%. Então, a importância de nós fazermos segregação de variantes nas famílias em risco. Aqui, uma pessoa com atrofia muscular espinhal, com mutações nos 2 alelos, casou com uma pessoa não portadora, não heterozigota, homozigota normal, então todos os filhos vão ser heterozigotos e terão risco para a prole. Bom, era isso que eu queria falar para vocês em relação ao aconselhamento genético e eu passo para o segundo apresentador. Muito obrigada. Depois a gente tem os comentários. Isso aí. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Foi uma excelente apresentação para nos dar uma ideia da questão genética, de como que as coisas se desenvolvem e o que a gente tem para fazer para mudar. Então, agora eu vou pedir para a doutora Adriana fazer a sua apresentação. Oi, bom dia, obrigada pelo convite, por estar aqui participando com vocês do evento. Então, eu vou falar para vocês do tratamento medicamentoso da atrofia muscular espinhal, né? Então, aqui são meus conflitos de interesses, né? Hoje em dia, nós temos 3 medicamentos para o tratamento. São 3 medicamentos modificadores da doença. Então, como a doutora Elizabeth mesmo falou, na década de 80, início da década de 90, fazia o diagnóstico de OMI tipo 1, já dava aquele fardo para a família. Olha, a expectativa de vida, a sobrevida é aproximadamente até 2 anos, ou vão ser crianças que vão morar no hospital, na UTI. Isso mudou já com todo o tratamento não medicamentoso, que é o acompanhamento multidisciplinar, com fisioterapia, respirador, que a doutora Simone vai falar um pouco depois para vocês, né? E agora, nesses últimos 6 anos, com o advento do primeiro medicamento modificador da doença, que é o nusinercena, e nos últimos 2 anos, o medicamento que é a terapia gênica, que é o Zolgensma, e no ano passado, o outro medicamento que age no RNA mensageiro, né, no SMN2, que é o Ridisplan, a gente tem outra perspectiva para esses pacientes. Então, aqui, nusinercena foi o primeiro medicamento modificador da doença aprovado mundialmente para o tratamento desses pacientes. O nusinercena é da classe dos medicamentos que são os oligonucleotídeos antisense. E ele faz uma alteração na leitura do RNA mensageiro do SMN2. Então, como a doutora Elizabeth falou, quem tem AMI não tem o SMN1, que é o gene principal. Ou tem um SMN1 que tem uma deleção, né, que não funciona. Dessa produção dessa proteína, que é a proteína de sobrevivência dos neurônios motores, depende do gene secundário, que é o SMN2. Só que o SMN2 é um gene secundário, ele não consegue produzir a proteína de uma maneira efetiva, de uma maneira que mantenha exatamente a vida completa desses neurônios motores, como seria a expectativa de vida do paciente. Então, foram desenvolvidos medicamentos que agiriam exatamente nesse gene, SMN2, para que faça esse gene produzir a proteína de uma forma completa. Então, voltando a falar especificamente do nusinercena, é um medicamento de aplicação intratecal, porque ele é um oligonucleotídeo, então ele é uma molécula grande, ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica, por isso eu tenho que dar diretamente no sítio efetor. E ele está indicado para o tratamento da AMI5Q, então independente do subtipo, né, do fenótipo, se é AMI tipo 1, 2, 3 ou 4. Então, aqui, ó, mecanismo de ação. O paciente não tem o SMN1, por isso ele não produz uma proteína normal, funcionante, ele tem só um SMN2 que costuma produzir uma proteína truncada, que a gente chama uma proteína não funcionante. Porque o que acontece? Esse gene SMN2, quando o RNA mensageiro faz a leitura, ele não transcreve o exon 7. E daí, sem o exon 7, a proteína não é uma proteína funcionante. Em torno de 20% dos pacientes, das vezes, 20% das vezes, o SMN2 consegue
o RNA mensageiro transcrever o exon 7 e consegue produzir uma proteína funcionante. Quando a gente dá o medicamento, o Nusinersen, o Spinraza, ele se liga exatamente ao oligonucleotídeo, que se liga exatamente aqui, fazendo uma troca do C pelo T, e quando o RNA mensageiro vai fazer essa leitura aqui, ele consegue transcrever o exon 7 e produz uma proteína funcionante. A posologia desse medicamento, ela tem uma fase de doses iniciais, que são as doses de ataque, e depois a dose de manutenção. Então, a dose inicial são 4 doses seguidas, as 3 primeiras quinzenais, entre a terceira e a quarta, 1 mês de intervalo, e a partir de então a gente entra na fase de manutenção, que são doses a cada 4 meses, por toda a vida. Porque eu preciso do medicamento para ir no SMN2, ficar ali para que faça essa transcrição e produza a proteína efetiva. Se eu interromper o tratamento medicamentoso, o paciente não vai mais produzir a proteína e a doença vai continuar a progredir. Trouxe para vocês aqui um caso clínico de uma paciente tratada com Nusinersen para poder ilustrar melhor. Então, uma menina que atualmente está com 6 anos, o diagnóstico clínico dela foi com 10 meses, a confirmação genética demorou um pouquinho mais, porque não conseguimos aqui fazer pelo SUS, né? Hoje em dia temos até alguns laboratórios que fornecem esse apoio ao paciente para o diagnóstico genético, mas na ocasião a gente não tinha, então demorou um pouco mais para conseguir essa confirmação genética. Ela tinha tido um desenvolvimento adequado até os 8 meses, a partir de então, quando era esperado que a criança começasse a se engatinhar, ficar em pé com apoio, ela não conseguiu. Via-se que a força das pernas era bem menor que as forças dos braços, né? E, inclusive, a força de tronco ela começou a perder, porque ela tinha um bom sustento no tronco, tinha uma postura ereta para sentar, e por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, ela começou a fazer uma cifose, porque não conseguia sustentar esse tronco mais. Conseguiu o tratamento medicamentoso com 3 anos e 10 meses. Então, aqui eu trouxe para vocês esse caso para ilustrar um tratamento tardio para uma AME tipo 2, o que nos surpreende um pouco a evolução clínica dessa paciente. Porque no tratamento precoce, a gente tem um bom desenvolvimento, são crianças que conseguem ter um desenvolvimento motor, um ganho motor quase igual à população em geral. Se a gente fizer um tratamento no período pré-sintomático, então, preferencialmente crianças antes de 1 mês de idade, o desenvolvimento vai ser normal como a população em geral. É isso que os estudos clínicos evidenciaram para nós, e hoje em dia a observação do tratamento em vida real, né, dos pacientes que estão usando medicamento, a gente também tem visto isso. Então, essa paciente iniciou o tratamento apenas com 3 anos e 10 meses, porque na ocasião do diagnóstico a gente ainda não tinha aprovação do medicamento aqui no Brasil, então depois de aprovado, que daí ela conseguiu receber o tratamento. Antes do início do tratamento, então ela não vencia a gravidade dos membros inferiores, mesmo deitada ou sentada não elevava os membros inferiores e também não ficava em pé com apoio. Após a segunda dose do medicamento, ela já conseguiu ficar em pé com apoio. Foi uma surpresa, assim, quando ela veio fazer a terceira dose, né? Então, fez a segunda dose, 2 semanas depois voltou para fazer a terceira dose. A mãe não tinha me contado essa evolução, ela quis me surpreender, assim. Eu cheguei na enfermaria para fazer a aplicação, a mãe falou, doutora, deixa eu te mostrar. Tirou ela do berço e pôs ela em pé. E ela segurando, assim, na beiradinha do berço, ela ficou em pé, assim, no chão. Que era algo que a gente não esperava por conta desse tratamento mais tardio. E após a terceira dose, ela começou a andar com apoio. Então, aqui são vídeos para vocês verem, né? Ela aqui já ficando em pé até sem apoio, e aqui ela estava andando com apoio. Daí aqui ela... A gente tinha passado antes dos vídeos. Acho que esse aqui dá certo. Isso. Aqui, ó, ela andando daí já sem apoio. Isso após a 5ª dose, né? Então, ela fez as 4 doses de indução, ela ficou caminhando com apoio, e depois da 5ª dose, quando ela já entrou na fase de manutenção, ela já está andando sem apoio, ela está com uma boa força de tronco, os membros superiores como elevam bem.
né? Então, aqui a gente tem até uma aula de dança que ela está fazendo. Olha só, parada, rebolando, para a gente ver que ela conseguiu um bom controle do tronco e jogando a bola alto, assim. Então, ela está com uma vida praticamente normal, tá? Então, isso para trazer para vocês que mesmo o tratamento mais tardio vale a pena para esses pacientes. Agora eu vou falar do segundo medicamento, que também é um medicamento modificador da doença e que age no gene SMN2. Então, o Ridisplan, né, que agora o nome comercial aprovado aqui é Evrysdi, ele é uma micromolécula. Por ser uma micromolécula, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica. Portanto, ele pode ser dado por uso oral, porque ele tem uma boa absorção gastrointestinal. Ele também atua no RNA mensageiro do SMN2. Então, ele modula o splicing, fazendo com que o RNA mensageiro faça a transcrição do exon 7. Então, é mais ou menos similar à ação do Spinraza, do nusinercena, né? E daí a gente consegue ter a produção da proteína SMN. Esse medicamento, por ser de dose oral, ele precisa ser diário. A dose é conforme o peso do paciente, então, crianças menores têm uma dose menor, conforme vai aumentando o peso, vai aumentando a dose, até uma dose máxima, que é a dose equivalente a 20 quilos. Então, aqui é o mecanismo de ação, né, fazendo o SMN2 não funcionando, não transcreve, tem uma proteína não funcionante, né? Agora, quando eu uso o medicamento Ridisplan, ele transcreve o exon 7 e daí eu tenho uma proteína funcionante. A dose aqui para vocês verem. Então, crianças menores de 2 anos, de 2 meses a 2 anos. Por que 2 meses? Porque os estudos foram em crianças acima de 2 meses. É um medicamento que tem um metabolismo hepático, então a gente ainda não tem segurança para usar em crianças menor de 1 mês. Crianças próximo a 2 meses, ali já dá até para iniciar o uso do medicamento. Como aqui o nosso diagnóstico ainda é um pouco mais tardio, como a doutora Elizabeth mesmo falou, a gente não faz uma triagem neonatal para AME, então, por mais precoce que seja o diagnóstico, acaba sendo por volta de 2 meses. E então a gente já teria segurança para iniciar o uso desse medicamento. Então, nessas crianças menores, a dose é um pouquinho menor, as crianças maiores a gente aumenta levemente essa dose por quilo, que é 0,25 miligramas, e crianças com mais de 20 quilos são 5 miligramas dia. E isso é, inclusive, a dose para adulto. Vem um frasco aqui, que com o pó, que daí a gente dilui em água, e após a diluição, ele deve ser conservado em geladeira, porque ele tem que ser mantido em uma temperatura estável, ele não pode sofrer oscilações de altas temperaturas. Então, isso é importantíssimo quando a gente vai prescrever esse medicamento e a orientar bem a família, né, que precisa manter sempre em geladeira, que se for sair, for viajar, tem que ter uma bolsa térmica, já com gelo seco, sempre no congelador, para manter esse remédio resfriado, manter na temperatura adequada, tá? Porque senão, se o remédio ficar em temperaturas altas, ele vai sofrer uma instabilidade e a gente não vai ter o benefício adequado do tratamento medicamentoso. Então, aqui só para ilustrar para vocês, né? Comercialmente, o vidrinho é nesse formato, a tampinha com aquela segurança para rosca, né? Vem dois pares de seringas dosadoras. Então, seringa de 6 ml para crianças menores, com uma dose menor, e seringas de 12 ml. Vou mostrar agora um caso clínico de uma criança em uso do Ridisplan, do Evrysdi. Como o medicamento só foi aprovado aqui no Brasil ano passado, a partir de setembro, né? Então, a gente tem poucos pacientes utilizando esse medicamento. Tem alguns pacientes que participaram, algumas crianças brasileiras que participaram do estudo clínico. Tem, inclusive, uma criança que eu acompanho desde que nasceu, né? Essa foi o diagnóstico mais precoce que nós tivemos, sem ter história familiar prévia. Então, com 10 dias de vida, o pediatra achou que ela
estava com tônus tão adequado para membros inferiores, mesmo ela levando os membros inferiores, a gente fez o diagnóstico, ela entrou no estudo clínico. Como ela participou do estudo clínico, é um caso que eu não posso apresentar para vocês, devido às regras do estudo clínico. Então, eu estou trazendo aqui o caso de uma outra menininha, que atualmente ela está com 3 anos e 8 meses, é uma AME tipo 1. O diagnóstico dela foi com 7 meses, devido também a um atraso, ela teve sustento cefálico, ela teve controle de tronco, e daí com 7 meses ela começou a perder isso. A confirmação foi com 8 meses, né? E a gente conseguiu iniciar o tratamento para ela aos 11 meses, com o Spinraza, o Nusinercena na época. Então, essa paciente eu fiz a troca da medicação, certo? Então, antes do tratamento, ela não tinha mais o sustento cefálico, com 11 meses ela já tinha perdido o sustento cefálico, ela já tinha perdido o controle de tronco, ela não movimentava os membros inferiores, ela já estava com uma disfagia, ela precisou fazer gastrostomia, ela já estava com dificuldade respiratória e necessitando de auxílio de ventilação, né? Ventilação não invasiva. Depois das 4 doses iniciais, ela teve um ganho de força nos membros inferiores, começou a vencer gravidade, melhorando a disfagia e adquiriu lalação. Algo também que a gente não costuma ver muito com o tratamento com o Spinraza, uma melhora da disfagia. Mas essa criança me surpreendeu, ela teve uma melhora, né? E, inclusive, ela alimenta-se pela boca e a gente já programou a retirada da gastrostomia dela. Tínhamos programado para o ano passado, daí veio a pandemia, daí estamos aguardando, porque não é nada urgente, assim que for mais seguro. E quando nós tivemos a possibilidade de ter o Ridisplan, foi feita a troca. Ela tinha, então, 2 anos e 9 meses. Nessa ocasião, ela ficava sentada, sem apoio, tinha um sustento de tronco, boa mobilidade de membros superiores e dificuldade nos membros inferiores. A surpresa maior, a troca, principalmente para essa criança, foi uma opção para evitar os internamentos frequentes, a distância que ela tinha que percorrer para vir até o hospital para fazer a aplicação, né, para facilitar para a família. Uma criança, mesmo com AME tipo 1, super ativa, que tem perspectiva de frequentar a escola, estava usando a VI só para dormir, então resolvemos fazer essa troca, quando o medicamento ficou disponível para uso comercial. Assim que fizemos a troca, ela começou a ter mais ganhos. Então, isso foi surpreendente para nós, né? Ainda é muito novo todos os medicamentos para a gente poder fazer uma analogia comparativa, assim, dizer, esse medicamento é melhor do que aquele, porque a gente precisa de mais tempo e mais pacientes para a gente poder fazer essa comparação efetiva. Mas essa paciente em si, depois da troca, ela teve um melhor controle de tronco, melhor controle, principalmente de membros inferiores, algo que a gente esperaria para uma AME tipo 1, evoluir com escoliose. Ela não tem nada de escoliose, significa que a musculatura paravertebral está bem firme. E, para surpresa maior ainda, ela está ficando em pé, inclusive quase sem apoio. Acreditamos que mais um pouquinho ela nos surpreenda ainda mais um tempinho. Então, aqui são alguns vídeos para vocês verem. Então, aqui é bem no início, né? Ela ainda deitadinha. Aqui. Ela deitadinha, né? Ela tinha um pouquinho, ela não conseguia elevar os membros inferiores. Isso foi logo que aqui ela tá com 1 ano e 2 meses, logo depois que ela começou a Spinraza. Aqui ela com quase 1 ano e 6 meses, né? Já melhorando o controle de tronco e o controle cefálico. Aqui ela já com 2 aninhos, né? Ela começando a esboçar um esforço para engatinhar. E aqui como ela estava antes da gente fazer a troca para o Ridisplan. Então, ela sentava com aqui quase sem apoio, tinha que dar um pequeno suporte, o controle cefálico às vezes ainda pendia um pouquinho, aqui está um pouquinho melhor. Agora, depois da troca, então esses são os vídeos, são as fotos mais recentes, ela com a órtese longa, aqui, com a órtese longa, com discreto apoio do lado só, e ela tendo um bom controle, e aqui já ela ficando em pé, sem a órtese longa, só
com a suropodálica. Então, só esse apoio aqui embaixo no pé, ela ainda está precisando desse apoio aqui da fisioterapeuta em quadril, mas ela está tendo um melhor controle já dos membros inferiores. Então, provavelmente, essa menina ainda vai nos surpreender um pouco mais, tá? E agora eu vou falar para vocês do terceiro medicamento, que na verdade foi o segundo a ser aprovado, que é a terapia gênica. Que isso é algo revolucionário para a medicina, são mais de 20 anos de estudo até chegar efetivamente na terapia gênica possível de ser utilizada, porque faz mais de 20 anos que os pesquisadores, os cientistas vêm aventando essa possibilidade, né, de devolver o gene faltante, fazer essa inserção desse gene deficiente, e não conseguia saber como fazer isso. Sabia-se que precisava de um vetor, né, mas qual seria o melhor vetor, qual seria o vírus mais adequado. Então, foi tentado vários estudos com vários vírus, né? E foi visto que precisa, na verdade, de um vetor viral que você usaria só como uma cápsula para inserir o gene, né? Esse vírus teria que ser um vírus não patogênico e que tivesse um tropismo específico pelo tecido-alvo. E o ideal seria uma aplicação dessa terapia gênica direto no sítio efetor. Por isso que a gente vê a terapia gênica muitas vezes com aplicação intratecal, intracavitária, até mesmo intracraniana. Tem algumas patologias que já têm estudos clínicos de inserção de terapia gênica diretamente nos gânglios da base e com resultados bem positivos. Então, aqui o onacenogene abeparvovec, essa palavra enorme, que eu prefiro falar o nome comercial, Zolgensma, mais fácil, né? Então, é a terapia gênica para AME. Ela faz a inserção do gene SMN1, e usa como vetor o adenovírus modificado, que é o AAV9, porque ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central, especificamente pelo corno anterior da medula. Ele é de aplicação intravenosa, dose única. A posologia dele depende do peso e é uma porcentagem, né, do vetor genômico. Então, é miligramas por quilo. Para a gente não precisar ficar fazendo esse cálculo aí, eu sei que pediatra faz bastante cálculo, mas o laboratório, na bula mesmo, aprovada, ele já dá para a gente uma tabelinha bem certinho dessa correlação do peso do paciente, quantos ml é da aplicação para fazer. Esse medicamento é de dose intravenosa, ele não é diluído, tá? Então, vem um medicamento congelado, chega no hospital congelado, a gente deixa descongelar em geladeira por aproximadamente 12 horas. Depois que ele está descongelado, ele tem uma estabilidade de até 14 dias, guardando refrigerado. Quando a gente vai fazer o uso, então, o dia da aplicação do medicamento, o paciente interna, né? E daí você vai preparar o medicamento. Depois do medicamento aspirado na seringa, como eu falei, ele não é diluído. Então, se o paciente vai receber 50 ml, 80 ml, dependendo do peso do paciente, eu vou aspirar isso numa seringa para fazer a infusão através de bomba de seringa. Então, depois de ele aspirado na seringa, ele tem uma estabilidade de 6 horas. O laboratório orienta, em bula orienta, que essa infusão, né, essa aplicação intravenosa seja feita em um intervalo de 1 a 4 horas. E como ele tem uma estabilidade de 6 horas depois de aspirado, o ideal é o paciente internar, eu ter um bom acesso venoso. Lembrar que criança às vezes é difícil de pegar veia, às vezes perde a veia. Então, depois que eu tenho um bom acesso venoso, aí sim a farmacêutica vai preparar o medicamento, aspirar na seringa, para eu fazer essa infusão no paciente, né? Para começar essa aplicação. E isso, como eu falei, corre entre 1 e 4 horas, dependendo do peso do paciente e do calibre do acesso venoso, se eu puder fazer um pouco mais rápido, ou se eu precisar fazer um pouco mais lento. Aqui eu vou trazer um caso clínico para vocês, de uma paciente. A gente não tem pacientes, na verdade, tem uma paciente aqui no Brasil que usou a terapia gênica como
primeira escolha, mas ela conseguiu participar também do estudo clínico lá nos Estados Unidos. Já tinha uma irmã com AME, ela é lá do Nordeste, né? Já tinha uma irmã com AME, que já estava tratando com nusinercena. Daí, quando a mãe engravidou, já fez... É possível fazer o diagnóstico ainda intraútero, né? Por punção de vilo coreal. E daí a mãe tinha o diagnóstico, a criança nasceu, conseguiu ser inscrita no estudo que estava tendo do Zolgensma nos Estados Unidos para pacientes pré-sintomáticos, e ela usou o medicamento lá, né? Fora esta criança, desconheço outra que tem usado a terapia gênica como a primeira escolha, e principalmente numa fase pré-sintomática. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o caso de uma menina que atualmente está com 2 anos e 10 meses. Ela é AME tipo 1. Ela já estava em tratamento com nusinercena desde os 3 meses de idade, quando ano passado, com 1 ano e 11 meses, ela fez a terapia gênica. Então, quando ela fez a terapia gênica, ela estava assim como mostra aqui no vídeo, na foto, né? Então, ela ainda tinha bastante celorreia, ela não tinha um controle de cabeça, então o pai, para andar com ela em casa, com o walking, ele tinha que usar o headspot para controlar, para manter essa cabeça. Ela sentava com apoio e usava VNI entre 16 e 18 horas no dia, né? Então, usava para dormir à noite, usava nos cochilinhos durante o dia e ainda um pouquinho mais de tempo. Essas praticamente 6 a 8 horas que ela ficava sem a veneno eram horas seguidas, né? Eram intercaladas em torno de 1 hora e meia, intercaladas várias vezes ao dia. Então, essa menina fazia já um acompanhamento multidisciplinar com várias terapias, já estava nesse tratamento com nusinercena, já tinha feito 7 doses, a primeira com 2 meses e meio de vida, quando veio fazer a aplicação do Zolgensma, né? Como que a gente faz essa aplicação do Zolgensma? Então, o nusinercena já está de amplo conhecimento de todo mundo, né? Então, por isso que eu só falei a posologia e os intervalos de administração. O Ridisplan, o Evrysdi, eu expliquei um pouquinho mais a questão do manter refrigerado e tudo mais. Daí, agora aqui a terapia gênica, que é algo tão novo, que inclusive está sendo feito aí no Moinhos também. Então, eu vou esboçar um pouquinho mais para vocês esse acompanhamento desse paciente. Então, a gente precisa ter exames prévios para a gente saber se está tudo bem com o paciente, se a função hepática está normal, né? Principalmente também se a parte cardiológica está normal, porque às vezes pode ter alteração pós o recebimento, pós-terapia gênica de tropomina 1, protramina, né? Então, a gente tem que saber como está previamente, para que depois que receba o medicamento, a gente tenha um parâmetro basal anterior. Para diminuir esses efeitos colaterais, principalmente os efeitos hepáticos de aumento de transaminases, usa-se o corticoide, a prednisolona, 1 miligrama por quilo dia, com início 1 dia antes da aplicação. Associado a isso, eu gosto de prescrever um protetor gástrico. Então, não vou direto para o omeprazol, eu começo com a famotidina mesmo, para as crianças usarem, né? Porque é um tempo longo que vão usar esse corticoide. Então, vai ter que usar o corticoide no mínimo 1 mês. Se correr tudo bem, se a função hepática mantiver normal, sem alteração, que isso também pode acontecer, não são todos que fazem uma alteração da função hepática, a grande maioria faz, e inclusive tem alguns que fazem uma alteração muito importante, né? Como é o caso aqui que eu vou mostrar dessa mocinha, que ela fez. Daí a gente vai precisar usar o corticoide por mais tempo. Por isso que eu sempre indico essa proteção gástrica com a famotidina. Esta menina, antes da terapia gênica, ela tinha uma escala motora de Chopin-Tende de 34, né? E como eu falei, ela tinha celorreia, usava a VNI ainda, tinha gastro para alimentação e não tinha o controle cefálico. Como que foi feita a terapia gênica? Aqui em Curitiba eu faço um pouquinho diferente do que eu sei que vocês costumam fazer aí no Hospital Moinhos, né? Porque o internamento aqui eu deixo bem mais curto. Então, eu faço internamento só de 1 dia,
como costuma ser feito lá nos Estados Unidos. Nos estudos clínicos, eles fizeram internamento de 3 a 7 dias, mas agora, para fase já de uso comercial, eles estão fazendo só internamento de algumas horas. Então, a criança interna de manhã, daí em quarto individual, separadinha, já tendo começado a prednisolona no dia anterior e no dia que vai para o hospital também, toma a prednisolona e a famotidina. Assim que a criança interna, é puncionado 2 acessos periféricos, 2 acessos venosos periféricos. Por que 2? Como eu tenho esse tempo para eu correr a medicação de no máximo 6 horas, essa biodisponibilidade depois de aspirado na seringa, então se eu perder uma veia e ter que ficar ainda procurando outro acesso na criança e atrasar e perder essa medicação, então, para segurança, a gente já deixa 2 acessos puncionados, tá? Durante a infusão, daí a gente faz um controle mesmo no quarto, costuma ficar enfermeiro e eu como médica assistente lá no quarto, durante toda essa 1 hora da infusão, observando a criança e monitorando os dados vitais. Então, pressão, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, né? A gente faz no início, no meio, durante a infusão e no fim da infusão. Se não tiver nenhuma intercorrência durante a infusão, eu mantenho o paciente internado ainda por mais umas 3 horas para observação e após isso dou alta com orientações. São mais de 1.400 pacientes que já receberam terapia gênica. Houve um único caso no mundo de uma reação durante a infusão. Foi uma paciente brasileira que estava recebendo a medicação lá em São Paulo. Ela teve uma alteração, aumentou muito a frequência cardíaca, a pressão, tiveram que interromper a infusão, parar por um instante, estabilizar a paciente, e depois eles retornaram à infusão de uma forma mais lenta, né? O programado era correr em 1 hora, eles terminaram essa infusão correndo em 4 horas o restante. Então, é muito raro de acontecer, mas agora já sabemos que realmente pode acontecer. Então, esses cuidados que nós temos de todo esse monitoramento, vale a pena. Pós a infusão, manter a prednisolona e a famotidina e daí fazer a coleta de sangue seriado para a gente observar e avaliar a função hepática e também tropamina e protamina. Eu costumo coletar já um exame com 48 horas, porque muitas crianças que vêm fazer a medicação aqui são de fora, são inclusive de outros estados, os pais querem ter uma programação, quando vão poder voltar para o seu estado. E a primeira alteração que a gente costuma ver é uma plaquetopenia. Nem todos fazem, mas alguns podem fazer plaquetopenia, geralmente com 1 semana pós terapia gênica. Então, eu já faço esse exame com 48 horas, porque daí eu consigo ter um parâmetro para poder orientar um pouquinho mais a família. Se o exame prévio de uma plaqueta de 380 mil, nesse exame com 48 horas já está 160 mil, eu sei que com 1 semana vai cair um pouco mais, então eu vou precisar que eles fiquem aqui 2 semanas, 3 semanas, até eu ter certeza dessa normalização das plaquetas. Se a criança nem cai tanto essa plaqueta já nas 48 horas, provavelmente ela não vai ter uma queda de plaqueta na primeira semana. Esses pais podem se programar para voltar para a sua cidade com 10 dias, no máximo 2 semanas. Então, esse aqui de 48 horas é algo que eu tenho feito, mas para poder dar essa informação para a família. Mas em bula pede para fazer o exame semanal. Exame semanal até ter a normalização da função hepática. Depois que a função hepática está normalizada, daí os exames passam a ser quinzenais, mensais, semestrais. E o laboratório pede, inclusive, para que a gente faça o acompanhamento dessas crianças por até 15 anos, mantendo os exames de sangue, principalmente de função hepática, anualmente, tá? Então, manter as terapias, porque a gente precisa manter essa estimulação para ter o ganho motor. Só medicamento não serve, mesmo sendo terapia gênica. São medicamentos modificadores da doença que vão melhorar o desenvolvimento dessas crianças, vão melhorar o ganho, o rendimento e a função motora, mas eu preciso ter uma estimulação para isso.
Essa criança aqui especificamente, após 6 meses, ela teve um ganho na escala de Shopping Tende para 52 pontos. Então, aqui, ó. Opa, pulou mais. Aqui ela já estava conseguindo, isso aqui foi 2 meses depois, né? Manter um pouco mais o sustento de tronco, manter o sustento cefálico. Aqui, quando a mãe colocava ela no walking, não precisava mais do head spot, e ela aqui, 4 meses depois da terapia gênica, já ficando em pé, com apoio e uso de órtex, que antes ela não conseguia. Aqui, ela já estava um pouco cansadinha, nessa foto que a mãe tirou, mas ela tinha andado aqui com o andador, né? Ela empurrando com as perninhas. E aqui... esse vídeo não tocou. Ela mexe as perninhas assim na água, batendo enquanto está tomando banho. Ela na cadeirinha de balanço, que já estava com 8 meses após. Olha ela aqui no tico-tico, com essa boa postura já de tronco e de cabeça. E nesta época aqui, que são 8 meses após a infusão, ou seja, é desse ano, né? Ela já está com bom sustento de tronco e ela está usando a VNI só para dormir. E esse daqui é de 2 meses atrás, ela já não usa mais a tala longa, né? Ela usa... desculpe. Aqui, ela usa só a talinha de joelhos para manter o ortostatismo. Droga, esse vídeo não passou, desculpe. Aqui era para mostrar que ela, mesmo segurada de decúbito ventral, ela consegue fazer a elevação da cabeça, demonstrando que ela tem um bom controle cefálico agora. Então, o que a gente pode ver nesta menina? Né? Ela teve um bom ganho de função, grande ganho de função motora, de força motora, com controle cefálico adequado, melhora de controle de tronco, conseguindo agora sentar sem apoio, começando a ficar em pé com apoio, né? Só com órtese curta, não mais com as órteses longas. A Aveni, ela está usando só para dormir. Ela teve uma grande diminuição da cialorreia e ganho de lalação, inclusive. Ela ainda usa gastrostomia para alimentação, não está indicado ainda alimentação via oral, por mais que tenha essa melhora da disfagia, com esse controle da cialorreia, mas ainda não está indicado a alimentação para ela, né? Então, a gente vê um benefício maior quando tratado com a terapia gênica do que quando tratado apenas com os medicamentos modificadores da doença que agem no RNA, no SMN2. Possivelmente, por a produção da proteína ser mais eficaz, né, por ser uma produção diretamente do SMN1, né, e de uma forma, principalmente quando a gente faz uma analogia, assim, com o uso do Nusinercena, porque os pacientes que a gente tem aqui, pacientes que estavam usando Nusinercena, estavam tendo ganhos, mas que agora tem um ganho bem maior e mais rápido. Provavelmente por essa produção da proteína ser mais linear. Porque quando a gente tem o Nusinercena, a gente aplica, daí 4 meses depois aplica de novo, e muitos pacientes relatam, principalmente as crianças maiores, os adultos, que quando está próximo desse 4º mês aqui de fazer a nova aplicação, 1 semana, 2 semanas, tem alguns relatos de, inclusive, 1 mês antes, então 3 meses depois da aplicação, eles começaram a ter uma discreta perda, discreto declínio. Então, mais fadiga, mais lentidão e, às vezes, até perda mesmo. O braço vinha até em cima, agora o braço não vem mais até em cima, só vem até metade, né? Então, provavelmente, porque diminua o nível sérico da medicação e, com isso, o SMN2 começa a produzir menos proteína eficaz, funcionante. E quando a gente faz o tratamento com terapia gênica, a gente vê uma linearidade, então mantém sempre essa produção da proteína funcionante. Aqui, um outro caso também de tratamento com terapia gênica, então são irmãos gêmeos que tiveram o diagnóstico, o primeiro teve o diagnóstico com 10 meses, o segundo teve o diagnóstico com 15 meses, né? O primeiro já tinha um atraso
motor importante, então com 6 para 7 meses ele sentava, mas sem controle de tronco adequado, com um pouco de cifose, com 10 meses ele não conseguia ficar em pé, com 9 meses, desculpa, não ficava em pé e não engatinhava, com 10 meses veio a confirmação com o exame genético, tá? O outro menino, ele tinha um desenvolvimento até adequado, até 1 ano de idade, conseguindo ficar em pé, né? Mas não estava caminhando ainda. Daí, com 14 meses, ele fez uma virose, ele perdeu esse controle e esse sustento dos membros inferiores, não conseguindo mais ficar em pé, e foi quando a gente fez o exame genético e confirmou. E esse menino até tinha pensado, como eles não são gêmeos univitelínicos, né? Eu até tinha pensado em fazer o diagnóstico do segundo. Um instantinho. João! Desculpe. Esse segundo eu até tinha pensado em fazer o exame dele antes, mas a mãe não quis fazer por medo mesmo. Ela tinha receio que o segundo também tivesse a doença, então ela preferiu não fazer, né? Então, só quando ele começou a ter sintomas que daí a gente fez a avaliação e acabou confirmando. Os dois começaram a tratar com Nusinercena, os dois tiveram ganhos, né? Conseguindo, inclusive, ficar em pé com apoio. E esse segundo aqui, que era o mais fortinho, que iniciou mais tarde, ele já estava começando até a caminhar. Né? Aqui, então, ele caminhando com o andador, os dois ficando em pé e conseguindo, inclusive, ficar em pé sem apoio. Depois disso, foi feita a terapia gênica e agora esse vídeo não vai aqui. Esse é o primeiro menino, né? O Antônio, que ele tinha um diagnóstico mais precoce, e daí, depois da terapia gênica, ele começou a andar. E com o tratamento só com Nusinercena, a gente não acreditava que ele fosse conseguir caminhar, tá? Então, o que nós temos visto hoje, após o tratamento com todos esses medicamentos modificadores da doença, é que a gente tem visto novos fenótipos, né? Então, as crianças que eram antes as ANES tipo 1, com início mais precoce, elas tratadas, elas têm assumido um fenótipo de uma ANES tipo 2. Crianças que conseguem ficar sentadas, mas não com uma força de tronco tão adequada, e acabam evoluindo com escoliose e deformidade osteoarticulares, que antes era muito difícil a gente ver escoliose na ANES tipo 1, porque eram crianças que ficavam deitadas. As ANES tipo 2, quando a gente está precocemente e a gente interrompe essa degeneração dos neurônios motores, é possível que elas consigam caminhar, nem que sejam caminhar com apoio, caminhar com auxílio, mas ainda evoluem para deformidades, para escoliose. E as que tratam, né, mais as ANES tipo 3, que tratam também, mesmo que já tenham iniciado os sintomas, a gente regride essa evolução e essas crianças conseguem ter uma melhora. Se a gente trata ainda um pouco mais precoce, elas mantêm a habilidade de caminhar. Se a gente trata um pouco depois, então, mesmo que não consigam caminhar adequadamente, mas elas conseguem manter o sustento de tronco, manter a função de membro superior e, com isso, ter uma vida laboral produtiva. Aqui, só para ilustrar para vocês, né, o que a gente vê na biópsia. Então, a gente vê uma atrofia das fibras musculares, porque elas não estão inervadas. Por isso que a gente não tem uma força muscular. Então, o músculo está lá, mas está atrofiado. Para a gente conseguir fazer com que volte a força nisso, lembrar que a gente também pode ter o auxílio de alguns outros medicamentos, que eram muito usados enquanto a gente não tinha o tratamento modificador da doença. Então, salbutamol, que tem um efeito anabolizante no músculo e com isso faz um discreto aumento de força também, né? E o outro que a gente usa um pouco seria mais uma reposição para esses pacientes, que é a L-carnitina. Ela diminui a fadiga, tendo um efeito diretamente no músculo e ganhando um pouco mais de habilidade para esses pacientes. Tem um estudo bem recente, de 2 anos atrás, um estudo multicêntrico na Europa,
da Itália e Alemanha, principalmente, do uso de Mestinon em pacientes com AMI tipo 2 e AMI tipo 3 cadeirante, também diminuindo a fadiga, né? Mas para crianças tão pequenas, não temos nada ainda descrito, então não temos, assim, uma segurança para usar o Mestinon. Então, usa mais o salbutamol para o ganho de força e, no máximo, a carnitina para a diminuição da fadiga. Obrigada e desculpa esse barulho no final. Meu filho me incomodou aqui. Muito obrigado, Adriana. Foi ótima a tua apresentação, que foi bastante clara e nos mostrando que tem o que já havia de importante para o tratamento do AMI e as coisas que estão vindo pela frente, tendo a terapia gênica ali como o ponto alto do tratamento. Só para comentar a respeito do que tu falasse em relação a tratamento precoce, eu só vou fazer uma colocação da doutora Isabel de Almeida, que é médica do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento. Ela colocou que temos realizado diagnóstico genético pré-implantacional para casais que já têm filhos afetados, para casais que têm história de doença genética que vão fazer FIV. Temos conversado sobre os painéis genéticos de portador antes da realização da fertilização. Só para corroborar aí com a tua fala em relação ao diagnóstico precoce. Muito obrigado. Gostaria de passar agora para a doutora Simone Fagundes, a nossa pneumologista, que vai nos dar continuidade ao evento aí. Muito obrigado, doutora Simone. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, obrigada pela presença, e assim, eu realmente me emociono quando eu vejo toda a evolução. Há 20 anos, quando eu, o João, a Beth, começamos, eu há 20 anos, a Beth talvez, ou alguém um pouco mais, eu não imaginava que a gente ia estar falando sobre isso, né? Era uma coisa assim, hercúlea, as propostas que a gente fazia. E estar aqui e estar reescrevendo essa história e poder fazer parte dessa história realmente é uma coisa emocionante. Então, eu vou começar a minha apresentação. Por favor, me sinalizem se estão vendo a tela. Tudo certo, Simone. Então, coube a mim falar sobre o tratamento multidisciplinar na atrofia muscular espinhal. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Para essa apresentação específica, eu não tenho nenhum conflito a declarar. Dentro das doenças neuromusculares na pediatria, a maioria delas tem uma base genética, e a atrofia muscular espinhal é a principal causa genética de mortalidade em lactentes e em crianças. E ela tem uma prevalência de 2,6 para 100 mil nascidos. Isso já foi abordado, mas é importante a gente entender que existe uma alteração genética que vai levar com que essa proteína de sobrevivência do neurônio motor não tenha a sua função de forma adequada, e isso vai, então, causar morte dos neurônios motores, que são aqueles que, em última instância, ativam, levam a informação para o nosso músculo, e isso vai resultar, então, em hipotonia, atrofia e fraqueza muscular. Eu acho que é super importante a gente entender isso. A minha proposta é de justificar o porquê que essa doença precisa de muita gente, de expertises diferentes, compondo aí a linha de tratamento do nosso paciente, porque ela é uma doença multissistêmica. E agora a gente sabe que ela tem uma ampla variação fenotípica, e possivelmente pacientes com um diagnóstico mais tardio eram aqueles que tinham um fenótipo muito mais leve, e na medida que as coisas estão... a gente só cumprimenta quem a gente conhece, então agora a gente está muito mais alerta ao que é a AMI, a gente... Agora, com a perspectiva do teste do pezinho, mais ainda, então a gente começa a redesenhar aquele conceito clássico que a gente tinha de atrofia muscular espinhal. Mas eu quero aqui chamar a atenção, então, que eu vou ter um músculo que tem um tamanho menor, que tem força e tônus modificados, reduzidos, e que eu vou ter uma redução também de mobilidade. Obviamente, isso vai comprometer os músculos da respiração, e logo, logo eu chego lá,
mas eu quero chamar a atenção nisso. Tem comprometimento motor, respiratório, alterações de deglutição, que a doutora Adriana já abordou um pouquinho, alterações ósseas, gastrointestinais, alterações metabólicas, desautonomia. Então, tudo isso tem que estar presente quando a gente está tratando de um paciente com atrofia muscular espinhal. Do ponto de vista respiratório, a doutora Elizabeth já nos mostrou o tórax, isso, paciente sem tratamento, então o tórax clássico do nosso paciente, um tórax alongado, com esse formato em guarda-chuva ou em sino, como alguns falam, a questão que a doutora Adriana também comentou da cifroescoliose, que é uma coisa que também vai prejudicar muito a nossa ventilação. Mas tentando organizar esse conhecimento, eu tenho uma questão que está toda embasada em fraqueza muscular, hipotonia e comprometimento bulbar. Essa tríade de acometimento, ela vai, já num primeiro momento, isso é um conceito relativamente novo, que eu quero chamar a atenção, ela vai comprometer a patência da via aérea superior do nosso paciente. Então, a gente começa a chamar atenção a eventos obstrutivos que a gente tem observado nos nossos lactentes, que vão, às vezes, a um suporte ventilatório, onde é essencial a gente identificar essa possibilidade de obstrução. A musculatura bulbar, que ela é precocemente afetada, principalmente nos pacientes com atrofia muscular tipo 1, ela é importante para a fonação, para a deglutição, para os reflexos de engasgo, de proteção dessa nossa via aérea e também para que a tosse seja eficiente e consiga, então, limpar essa via aérea, por assim dizer. A gente vai ter, então, somando esses componentes, alterações na biomecânica respiratória, por conta de caixa torácica alterada, por questões também de rigidez da musculatura intercostal, cifroescoliose, parênquima que começa a ficar comprometido por conta das aspirações desses quadros de disfagia, que às vezes não é manejado tão precocemente. Então, isso tudo vai comprometer, vai aumentar a carga, o tamanho do esforço respiratório desse nosso paciente, e isso, em última análise, vai, então, comprometer a ventilação, e por isso que vocês viram já a doutora Elizabeth, mas a doutora Adriana fala muito em ventilação não invasiva, ventilação não invasiva. Então, a ventilação, de fato, é uma situação crítica nesse nosso paciente, e ainda a insuficiência respiratória é a principal causa de morte. Do ponto de vista didático, em pacientes sem tratamento, ainda numa classificação que em algum momento vai ser modificada, mas a gente ainda tem que ter essa classificação quando a gente está diante do nosso paciente. O paciente com atrofia muscular tipo 1, então, aquele mais comprometido, que é a maioria dos pacientes com atrofia muscular espinhal, é o tipo 1, eles vão evoluir para um quadro de falência respiratória, novamente, sem nenhum tratamento, nenhuma droga modificadora de fenótipo, nenhum tratamento de suporte. Eles vão evoluir até os 2 anos. Tendem a ter muita dificuldade e precoce no manejo das suas secreções, tendem a evoluir com pneumonias recorrentes, a progressão é rápida e o suporte ventilatório vai acontecer invariavelmente. O tipo 2, que é aquele tipo que senta, mas não caminha, a falência respiratória vai acontecer, mas não é tão prevalente. Eles também tendem a evoluir com pneumonias, principalmente nos primeiros anos de vida, e esses vão ter uma progressão mais lenta, eles tendem a ter uma evolução rápida, um platô e depois uma nova piora, e aí o suporte ventilatório desses pacientes é variável. O tipo 3 é o tipo mais benigno, por assim dizer, junto com o tipo 4, que é um tipo muito raro e começa lá na 2ª ou 3ª década de vida, onde a criança ela perde em algum momento a sua capacidade de caminhar. Eu chamo a atenção desse tipo, e eu tenho chamado cada vez mais, que não é que a gente não tenha que se preocupar com as questões respiratórias, porque como eu mostrei a questão de patência de via aérea,
na doença neuromuscular em geral, ela é mais crítica. Então, o que a gente vê mais nesses pacientes é um quadro de obstrução de via aérea durante o sono, dentro do espectro de apneia obstrutiva do sono ou hipoventilação obstrutiva, e a gente tem que estar acompanhar isso muito de perto, ser proativo na busca desse tipo de informação, e mais adiante a gente começa a ver, então, o quadro de hipoventilação. É uma doença multissistêmica e essa aqui é a chave do sucesso do tratamento. Então, ela é multidisciplinar, ela envolve várias áreas da medicina e ela é multiprofissional. Eu preciso de vários profissionais da área da saúde envolvidos para que a gente tenha realmente o sucesso. Até há pouco tempo a gente não tinha a medicação e essa era a nossa única opção, mas já quero chamar a atenção que, mesmo antes da medicação, e isso é uma coisa que vem crescendo, a gente tem que entender que toda essa abordagem tem que estar focada no nosso paciente e que essa família tem que ser muito bem acolhida por nós. E esse conceito de multidisciplinaridade, ele funciona bem quando a gente tem alguém gerenciando tudo isso. E aí, pode ser o pediatra, e mais adiante vou contar de uma ótima experiência com uma pediatra que a gente tem num dos casos, o neuropediatra, o geneticista, ou, na ausência, um outro profissional médico, mas que consiga administrar isso e até evitar, às vezes, sobrecarga de uma terapia em cima de outra, gerando, às vezes, mais um desgaste do que qualquer real benefício para o nosso paciente. De novo, insisto que, independente do tipo, ela é progressiva, mais rápida ou mais lenta, ela é progressiva, e isso é uma coisa que a gente, então, tem que sempre ter em mente, no sentido de adaptações que a gente vai precisar fazer ao longo da vida desse nosso paciente. Felizmente, essa situação aqui já é praticamente coisa do passado, né? Isso aqui é o que a gente vivia lá até poucos anos atrás, né? É um paciente que várias hospitalizações, muito tratamento paliativo exclusivo, né? Muita tristeza, muita frustração da família, dos cuidadores e até da equipe médica, aquela coisa de o que mais eu posso oferecer, quando eu vou poder oferecer alguma coisa a mais. Felizmente, isso mudou no sentido de, além das coisas de suporte não medicamentoso, entraram no mercado drogas modificadoras de fenótipo, então isso é uma coisa importante, não é que cure, não é que faz a terapia gênica, levanta e sai caminhando, não precisa mais fazer fisioterapia, não precisa mais de suporte ventilatório, mas ela modifica, ela atenua a doença. E a gente está vendo, e a Adriana mostrou, que as coisas estão mudando, então, assim, neste momento, quanto mais pacientes tratados, mais a gente vai conseguir ver até onde os nossos pacientes podem chegar. Já foi apresentado, então, a nusinersen, a primeira droga aprovada no Brasil em 2017, olha como é recente. Agora, no ano passado, terapia gênica, que foi a segunda, e logo na sequência, ainda do ano passado, a droga oral. E aí, os nossos pacientes, finalmente, eles estão empoderados. Eles ganharam superpoderes. E aí, de novo, eu puxo a questão da equipe multi, porque agora o desafio é outro. Agora a gente tem toda essa modificação fenotípica, e aí a gente tem que começar a pensar que, eventualmente, a fisioterapia, a terapia ocupacional, as questões até de ventilação, elas vão ter que ir mudando, porque aquele cenário de doença progressiva com piora não é mais assim. E aí eu brinco que os músculos estão acordando, e aos músculos acordarem, as coisas mudarem, a gente também vai ter que
proteger esses músculos, mudar, às vezes, o olhar da forma de manejar isso. E é aí que a equipe multi, unida, trabalhando com uma direção única, ela é essencial. Para quem tem interesse, em 2007 foi publicado uma recomendação geral do manejo dos pacientes com atrofia muscular espinhal, e em 2017 ela foi atualizada e foi publicada em 2018. E aqui fica muito claro, reforça muito essa questão dessa doença sistêmica, o que é importante cuidar, o que é importante fazer e que tipo de abordagem eu vou ter, dependendo do meu paciente, se ele senta, se ele não senta, e assim por diante. Em vez de classificar em AME 1, 2, 3, eles botam paciente que senta, não senta, e paciente que perdeu a habilidade de caminhar. Então, nós temos a parte 1 e a parte 2. Eu não vou entrar no consenso propriamente dito, mas fico à disposição e terei todo o prazer em compartilhar com vocês, caso seja do interesse. Então, essa é a nossa nova realidade. Novos fenótipos a partir das terapias modificadoras e com eles novos desafios. E agora eu vou mostrar, dentro desses novos desafios, o que anda acontecendo, casos de vida real. Essa aqui é a Natália, ela deve estar até nos assistindo agora. A Natália tem agora 6 anos. O João lembra bem dela, foi um grande desafio para nós. Ela chegou no Moinhos com 7 meses, uma menina que tinha um quadro de infecção respiratória de repetição, em algum momento teve diagnóstico de atrofia muscular, fazia fisioterapia, veio para complementar opções de manejo. Nesse meio tempo teve um quadro infeccioso, viral, foi para ventilação e a gente não conseguiu tirar a Natália da ventilação. Ela é uma das poucas pacientes que eu tenho traqueostomizadas, mas a Natália é uma menina que ela todos os dias me ensina ou me mostra alguma coisa diferente. E assim, a dedicação dessa família e dos profissionais como a Nicole, que é a físio que está aqui, ela realmente muda aquele conceito do que é uma doença crônica sem uma opção de terapia curativa até o momento. Porque a Natália é muito feliz, ela está experimentando, ela experimenta tudo que a vida pode, e ela demanda muito dos pais e de toda a equipe. Então ela aqui num pula-pula, numa festa de aniversário, aqui numa festa à noite, olha lá o ventilador dela, a Natália, ela é ventilada ainda 24 horas por dia, ainda porque a gente já anda fazendo momentos sozinha, onde ela fica sem o ventilador, um desmame muito, muito gradual. A Natália está recebendo o Spinraza, Nusinercena, já fez 11 doses da medicação, e ela se desafia, e ela vibra, e a família... O que a Natália faz? Mexe exatamente, dá todo o suporte. Agora aqui botando válvula fonatória, que é uma coisa que... Tu quer brincar de quê? Tu quer brincar de esconder uma princesa? Para a mãe é um outro quebra de paradigma ao dizer que paciente com uma atrofia muscular espinhal não usaria a válvula fonatória. Aqui a Natália, na sua sessão de físio com a nossa fisioterapeuta Nicole, ouçam a música, né? Então é tudo muito lúdico, é tudo muito alegre. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente quer sempre. E eu tenho procurado passar para as famílias, passar para os alunos, que cada dia vale a pena do jeito que a gente conseguir, dentro de um cenário seguro, tudo é possível. Aqui Natália, então, dançando. Aqui a Natália na praia, eu lembro da primeira vez que ela pediu isso, e aqui uma foto mais recente, onde ela pediu para experimentar a laranja. Natália tem gastrostomia, é uma paciente que teve uma melhora bem significativa a partir do uso da Nusinercena, mas ela, pela idade, já não tem mais a opção da terapia gênica.
Aqui é um segundo caso, é um paciente com síndrome de Down e atrofia muscular espinhal. É um outro paciente que eu também conheci dentro do Moinhos. Esse paciente também é acompanhada pela mesma físio, tem fono, toda aquela estrutura que eu já mostrei em slides anteriores. E, de novo, esse conceito de empoderar a família, de fazer as coisas valerem a pena. Então, depois de muita conversa, a gente conseguiu, eu e a Nicole, convencer esses pais que são super queridos e dedicados, que o Tauzinho merecia ir para a rua, pegar um sol e sair do quarto, ir para a sala, e as coisas para o Theo também têm ficado dia a dia mais fáceis, apesar desse desafio de ter duas doenças raras, né, simultâneas, e uma potencializando até o efeito da hipotonia, né, do paciente com síndrome de Down e com atrofia muscular espinhal. Aqui é o segundo paciente que fez terapia gênica no Hospital Moinhos de Vento, com a doutora Elizabeth. Esse é um paciente que tem uma história linda também, segundo filho de um casal que teve a primeira filha com AME há 12 anos atrás, a filha morreu, eles acabaram ouvindo falar, moram no interior, que tinha um tratamento para atrofia muscular, eles foram para o Hospital de Clínicas, estavam usando Nusinersen. O João já teve bastante evolução a partir da Nusinersen e agora fez a terapia gênica. Aqui ele está com a fono, também fiz questão de incluir, não é só físio, né? A gente tem fono, a gente tem terapeuta ocupacional junto. Vejam aqui a máscara da girafinha, o João ele usa ventilação, ele já usou suporte ventilatório 24 horas por dia lá no início do manejo dele, e o que acontece é isso, gradualmente eles vão precisando menos da ventilação, e não tem protocolo para isso. Eu não estou aqui querendo também dizer que todo paciente com atrofia muscular é desmamável, até porque um conceito de desmame ventilatório tem que ser bem individualizado. Eu só quero, reforçando o que a doutora Adriana já disse, que sim, os pacientes vão mudando o seu fenótipo e a gente vai conseguindo ganhos, e esses ganhos são praticamente diários. Essa aqui, a Lívia, é a primeira paciente das que eu acompanho que fez terapia gênica. A Lívia eu conheci no Hospital Moinhos de Vento, ela veio encaminhada para mim por um colega neurologista do interior, ela já estava fazendo a Nusinersen, teve um quadro infeccioso no meio do caminho, e aí foi entubada e não conseguia sair da intubação, e aí tinha toda uma discussão de traqueostomia. Acabou que ela veio para Porto Alegre, eu consegui estubar para ventilação não invasiva, eles fizeram toda uma campanha. Aqui está a foto deles chegando nos Estados Unidos. Foi toda a noite da viagem, eu não dormi, porque a gente ficava... Eu conversei, organizamos tudo, fui visitá-los pré-viagem, ajustamos parâmetros do ventilador e modos, caso acontecesse alguma coisa durante o voo, e aí no que eles pousaram, fizeram contato comigo, e aí a gente vibrou o tempo inteiro, e essa mocinha, ela está desabrochando cada dia mais, também aqui ainda em Boston. Aqui o pai. Faz tchau pro pai. Eles ficaram 2 meses lá. Que foi? Pouco mais de um mês após o início, né? A pasteurizada, a terapia gênica. Aqui, que gostoso. Olha a movimentação dela. Aqui com a físio Adriana, que foi para os Estados Unidos com eles, que é uma pessoa que, junto com toda a equipe da Lívia, faz toda a diferença. Aqui a Adri de novo. Aqui ela fazendo, então, manobras específicas de fisioterapia que a gente indica para expansão torácica, impedir aquelas alterações de caixa e ganhos aí na biomecânica da ventilação. Essa aqui é uma paciente onde eu quero prestar uma homenagem especial. Eu sei que ela está aqui participando, a essa super pediatra, Fabiane Renner, Santa Cruz. Olha aqui o que a Fábio consegue fazer. A Fábio consegue organizar o grupo. Ela consegue, num dos momentos, com a mãe junto, ela conseguiu fazer
um resgate bem legal de algumas coisas que, em algum momento do tratamento, foram se perdendo. E aqui que eu quero, de novo, chamar a atenção de como é importante, numa doença dessas, onde várias pessoas precisam atuar, que a gente tenha alguém coordenando e alguém que seja muito próximo da família, que entenda as demandas, as frustrações e todo o sofrimento dos nossos pequenos pacientes. A Juju também fez terapia gênica, ela vinha com Nusinercena, fez terapia gênica. Olhem o volume de voz. E agora é assim, cada consulta com ela a gente não consegue conversar porque ela quer cantar e participar o tempo inteiro. Mas olha, quando a gente fala no acordar dos músculos, né, eles têm feito movimentos, e a Ana Staub, que é uma físio que trabalha no nosso grupo, tem se preocupado bastante com isso, tem chamado a atenção disso, que é um novo olhar que a gente vai precisar ter para agora prevenir outras alterações esquelético-articulares que a gente não tinha antes a partir dessa mudança aí. E olha aqui a nossa mocinha andando de bicicleta no condomínio. E sempre cantando, porque se não estiver cantando, não é a Juju. O nosso grupo lá no Clínicas, ele é composto por neuropediatra, neurologista, porque a gente tem também os pacientes adultos. Eu tenho uma equipe de medicina do sono e suporte ventilatório, que compõe aí esse grupo junto, geneticista, pediatra, nutróloga, otorrino, fisioterapeutas, tanto para a parte respiratória quanto motora, fonoaudiólogo, cirurgião pediátrico, temos envolvido endocrinologista. Então, de novo, a gente não consegue trabalhar sozinho e atingir, assim, a excelência do manejo desses nossos pacientes se a gente não cooperar, se organizar, dar as mãos e todos trabalharem juntos. E eu acho que é isso que a gente está vendo, né, João? Quando que a gente diria que a gente ia ver coisas como essas, né? Andando de bicicleta, cantando, vivendo a vida da melhor forma possível. Era isso. Muito obrigada. Nossa, quando eu escuto vocês falarem, não tem como a gente não se emocionar em relação ao que está acontecendo com essa doença. Fazendo uma sessão Remember, né, Simone, a gente tem vários casos em comum, vários casos em que a gente teve que dar a notícia que não teria nada para ser feito e a criança evoluiu para óbito, e na sequência, então, com essas novas terapias, a possibilidade das famílias terem seus filhos. Então, realmente é emocionante, e eu acho que é de muita alegria de poder ver isso, né, e poder participar dessa história da medicina em relação a essa patologia. Muito obrigado, Simone. A gente sente na tua voz a emoção ao falar dos teus pacientes. Muito bom, muito bom. Eu acho, terminando a apresentação da Simone, que foi brilhante, a gente poderia agora começar a conversar algumas coisas. A gente tem alguns minutos aí, cerca de 10 a 15 minutos, a gente pode conversar algumas coisas a respeito da patologia. Eu sei que dúvidas tem várias. Eu vou fazer algumas perguntas que foram colocadas no chat. Tem uma colega nossa, a doutora Elisângela Mello, ela é pediatra, e ela colocou em relação à medicação mensal, se ela é fornecida pelo SUS, né? E questionando também o valor do preço da terapia gênica em relação ao valor que a gente tem ouvido falar. Não sei se alguém teria alguma coisa em relação a isso para falar, Simone, talvez, a Beth, não sei, vocês que trabalham especificamente com essa população, teria alguém aí para nos falar sobre isso? Eu posso responder, não sei se... Posso falar? Pode ser, Claro. pode falar. Bom,
no SUS existe o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, né? E a nusinerciana, ela está incluída no protocolo. Então, as crianças que têm AME tipo 1 e recentemente a AME tipo 2, elas podem receber a medicação. Então, um dos critérios para que as doenças sejam incluídas na triagem neonatal é doença que tem tratamento e que a gente possa fazer diagnóstico. Então, é por isso que a atrofia muscular espinhal, ela vai entrar, ela é a 5ª doença a entrar no SUS, aqui no Brasil, para triagem, por isso a importância dos pediatras. E uma pergunta, João, não sei se eu posso falar, da doutora, nossa colega da fertilização, que é muito importante quando a gente tem uma família que reconhecidamente está segregando esse gene, que essas pessoas façam, então, teste de portador de heterozigoto, porque assim como as colegas, a Adriana e a doutora Simone conversaram, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, nas famílias que está segregando o gene, é possível que a gente, assim como aquele casal que eu mostrei para vocês, faça um diagnóstico e eles podem fazer fertilização in vitro, com seleção de embriões, enfim, para os casos em que estão em risco. Obrigado, Beth. Eu queria fazer uma pergunta para a Adriana. Só ainda a medicação mensal, a oral, não é dada pelo SUS ainda, né? Esperamos que em breve aconteça. E a droga dos 12 milhões é a terapia gênica, que a gente também não tem ela incorporada aí no nosso programa público. Na verdade, ela não teve nem preço ainda ela não tem um preço, ela foi aprovada pela Anvisa, mas ela ainda não é comercializada, tem todo um trâmite para importação. Talvez, eu não sei se eu posso, acho que eu vou falar, mas assim, na época, eles fixaram o dólar em um valor X, então a medicação é 2 milhões e 100 dólares, vai depender da cotação do dia e o que a gente pode negociar, né? Também. Mas o valor é alto mesmo, então, para a colega Elisângela Mello, que ela colocou que está com um primo de 2 meses com diagnóstico recente. Então, obviamente, além da questão de ser da medicina, ela está preocupada com a família, é importante. Eu queria fazer uma pergunta para a Adriana, que parece que está com uma experiência um pouco maior do que a gente em relação às drogas que estão por aí. Após a aplicação da terapia gênica, a gente deve manter, ou faz parte da manutenção do tratamento para fazer as mudanças de fenótipo que a Simone colocou, o uso do Spinraza? Então, não tem nada formal dizendo que a gente deve manter o nusinerceno, o Spinraza, depois a terapia gênica. O que tem visto é que os pacientes já têm tido muito ganho só com a terapia gênica. Eu, particularmente, não tenho mantido o Spinraza após, né? Tem um grupo lá nos Estados Unidos, de profissionais americanos, que eles têm mantido. Só que eles pedem um intervalo de 6 meses após a terapia gênica para depois voltar a fazer o nusinerceno, o Spinraza. A Biogen vai fazer um estudo, que eu respondo, que são exatamente crianças que utilizaram a terapia gênica, daí a Biogen vai fazer a dose do nusinerceno, do Spinraza, na sequência, para comparar com crianças que não mantiveram o uso do Spinraza, para a gente saber se realmente tem uma melhor resposta, porque daí a gente teria o medicamento agindo no SMN2, além da gente ter dado o SMN1 para esses pacientes, tá? Mas até agora não tem nada formalizado quanto a isso. Na Europa também eles não têm tido para manter o nusinerceno depois da terapia gênica. É algo um pouco mais específico de um grupo dos Estados Unidos. O ano passado a gente teve uma atividade com algumas pessoas de fora do Brasil e Califórnia, por exemplo, não permite, é uma medicação ou outra, né? O médico tem que provar
que realmente, uma vez feita a terapia gênica, houve uma perda e aí justifica. Portugal é mais radical ainda, né? Ou uma ou outra e não tem uma discussão muito grande. A gente, o grupo do Hospital de Clínicas que eu faço parte, os que fazem terapia gênica, o combinado é que eles fazem mais uma dose de nusinercena e aí se interrompe o tratamento e vai avaliar. Como faz pouco tempo, a gente também não sabe qual vai ser o comportamento deles. Fico pensando no impacto financeiro disso, né? Porque a gente está lançando mão de 2 drogas de altíssimo custo, né? Então, se o paciente que já foi contemplado pela terapia gênica, né? Enquanto o outro que ainda não tem possa continuar recebendo, né? De alguma forma, da rede pública, essa medicação. Outra coisa interessante que a Simone colocou bastante, assim, é a questão da equipe multidisciplinar, né? O quão importante é a gente poder contar com uma equipe experiente para tratar desses pacientes e que tenha um envolvimento, né? Que vai um pouco além do envolvimento básico de qualquer terapia, né? Porque são pacientes que realmente são dependentes disso. Tu conseguir fazer com que uma criança com essa patologia tire a gastrostomia, que a Adriana estava comentando, o paciente que está em vias de retirar a gastrostomia, porque eu tenho muitos pacientes gastrostomizados por outras coisas, e para mim sempre é uma super vitória e uma felicidade enorme quando eu consigo, junto com a equipe, que esse paciente retire a gastrostomia. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que aquela ideia de sair da linha de produção, né? Porque a gente também tinha um conceito: AME é igual a traqueostomia e gastrostomia. E a gente tem, e eu acompanho com a doutora Elizabeth um caso, que são tantos casos que a gente quer botar todos e contar a história, porque uma história é mais linda que a outra, mas a nossa Isadora, né, Beth? A Maria Isadora. A Isa, ela tinha uma alteração de deglutição, mas não era um horror. E ela era bem desnutrida. E a gente conseguiu ali com uma avaliação com nutróloga resgatar as questões. E ela começou a receber a nusinercena e a deglutição dela melhorou absurdamente. Então, a Maria Isadora não tem gastrostomia. Apesar de ser mal, mas como assim? Né? Ou aquela coisa de, mas vai estubar, mas não vai botar a traqueostomia, mas ela é hipersecretora. Com as medicações, uma das coisas que a gente vê, não sei se a Adri compartilha, mas acho que a Beth sim, que a gente tem vários pacientes em comum, como melhora a deglutição deles, né? Não é uma coisa, mas melhora a deglutição. Então a gente já começa a ver que algumas coisas vão melhorando, e o que eu tenho visto é isso. A Lívia, por exemplo, a Lívia, AME1, que já foi ventilada 24 horas por dia, ela está usando ventilação só para dormir. Diferente de outros pacientes, o volume que ela gera é tão bom que eu estou em parâmetros mínimos do ventilador, e a gente está conversando de fazer uma polissonografia, uma parte com o ventilador e uma parte sem o ventilador, e ver como as coisas ficam. Eu acho que isso é importante. Claro, sempre com todo o cuidado. E aí que é importante que a gente tenha pessoas que realmente tenham vivência na área, né? E comprometimento, como o João falou, com os pacientes. E não entrar numa aventura, né? Ninguém aqui quer fazer apologia de aventuras, mas a gente precisa pensar fora da caixa, como, né, se tem falado tanto. É isso aí, muito legal. Nós tivemos um paciente, ele se chama Enzo, acho que esse a Simone não conhece, ele é paciente da doutora Carolina, a geneticista. O Enzo, o diagnóstico dele foi feito, confirmado, com 4 meses e meio. Ele começou com sintomas com 3 meses e alguma coisa, eles são de uma cidade do interior do estado, e ele foi o nosso primeiro paciente a receber. Então, óbvio que foi uma comemoração esse evento, né? No nosso serviço, em geral, Adriana, quem faz a aplicação do nusinersen são os oncologistas. A gente optou pela equipe da Onco, que está super acostumado a fazer intratecais, então a gente acabou
rotinizando isso, né, para que eles façam. Então, esse paciente já tem um vínculo enorme conosco, ele já está, ele foi o nosso primeiro paciente, então foi em fevereiro de 2018 que ele começou a receber as medicações. E é absurdamente importante a evolução dele em relação ao que ele é capaz hoje, né? Ele não é tracostomizado, ele usa só ventilação não invasiva, mas também em desmame, e é um caso também que nos deixa absolutamente felizes em relação ao tratamento. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta no chat aqui. Se eu puder fazer um comentário. Pode, por favor. Posso fazer um comentário sobre as terapias? Pode sim. Então, assim, algo que eu consegui observar nesse período de pandemia, isso foi um aprendizado para mim, né? Quando começou a pandemia, os pacientes ficaram com muito medo e quase ficaram trancados em casa, ano passado. Daí depois foi diminuindo o medo e voltaram para as terapias, inclusive aqueles que faziam terapia domiciliar. Eles ficaram fechados, não deixavam o terapeuta chegar em casa, nem nada. Então, foi possível observar nessas famílias que tinham mais medo que as crianças pararam de ter ganhos e aquelas que estavam iniciando o tratamento com nusinercena não tiveram o ganho esperado. O que crianças da mesma idade, com o mesmo comprometimento, que tinham iniciado o tratamento com nusinercena em um outro período, fora da pandemia, tiveram ganhos. Isso demonstra para a gente o benefício da terapia multidisciplinar. Inclusive, algumas terapeutas que trabalham conosco aqui em Curitiba, elas estão levantando todos esses dados para tentar fazer uma publicação para poder comprovar realmente de forma mais científica, assim, e principalmente para as famílias, porque eu sei que existem algumas famílias que pensam tratamento medicamentoso é tudo, vou fazer o remédio para o meu filho e adeus terapias. E nas redes sociais é mais ou menos isso que corre, né? Vou fazer a terapia gênica, é a cura, e daí todo mundo fica pensando que não vai precisar mais usar ventilador, a gastrostomia vai sair no dia seguinte, não vai ter terapia nenhuma, né? Então, com esse trabalho, a gente vai conseguir evidenciar realmente, porque é o que a gente comprovou na nossa vivência. Sem terapia, não melhora. Uhum. É isso. Pessoal, a gente tinha um tempo programado para essa apresentação, a gente já está extrapolando um pouquinho ele. Eu gostaria que, se alguém gostaria de fazer alguma consideração final, por favor, fique à vontade. E depois a gente vai dar por encerrada a nossa atividade. Eu já gostaria de agradecer a presença da doutora Elizabeth, doutora Adriana e doutora Simone, e mostrar o seu entusiasmo absoluto pela terapia em relação a esses pacientes e ao cuidado desses pacientes. Eu acho isso extremamente vanglorioso. Assim. E agradecer a presença de todos que estão conosco aqui durante essa apresentação nesse sábado, que aqui em Porto Alegre está muito lindo. E, por favor, se alguém quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer às minhas colegas, a nossa parceria. A Adriana nos ajudou bastante, nos auxilia, a Simone nem se fala, assim, e eu acho que o que a gente tem em comum é que a gente ama os nossos pacientes, né? Quando eles agradecem qualquer coisa, eu sempre digo, eu que agradeço poder estar com vocês nessa jornada. E, João, muito obrigada sem a UTI pediátrica, nós não conseguiríamos todo esse sucesso que a gente está tendo no tratamento dos nossos pacientes. Obrigada. É isso, pessoal. Então, muito obrigado. Um bom sábado a todos, um bom final de semana e vamos seguir na luta aí, né, para cuidar dessas crianças. Muito obrigado. Na Biogen, somos pioneiros em ciência inovadora. Obrigada. Ciência que nos leva ao profundo conhecimento do sistema nervoso e que se estende por redes digitais e por comunidades de pacientes para melhor entender e preservar as qualidades inerentes à nossa natureza humana. Ciência que transforma a vida dos pacientes. Ciência inspirada na diversidade e paixão da nossa gente. Biogen, onde a ciência encontra a humanidade.
Roche Testing, o programa de suporte a pacientes que subsidia testes diagnósticos a pacientes com diferentes tipos de câncer, amplia sua atuação para doenças raras com o módulo atrofia muscular espinhal. Os pacientes com suspeita clínica dessa doença poderão realizar gratuitamente a análise dos genes SMN1 e SMN2. Com um diagnóstico de qualidade, pacientes e médicos contam com maior assertividade na escolha do tratamento. Acesse rochetesting.com.br.